Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast aqui da TV Jet. Hoje nós estamos com um casal completando 18 anos de casados. Eles têm 4 filhinhas, a Sara, a Letícia, a Catarina e a Rítila. O pastor é lá de Florianópolis, lá na bela Santa Catarina, e a esposa é do Rio de Janeiro. Eles estão aqui hoje para falar um pouco deles, da vida, do casamento, das filhas, da conquista, do ministério e também da conferência Identidade lá nos United States, onde ela vai estar ministrando. Então, bem-vindos, pastor André e pastor Ana Carolina Estel, ao podcast aqui da TV Jet. Bem-vindos. Bem-vindo. Começo eu? Tá bom. É uma alegria estar aqui. O pastor Jorge é um amigo. Essa casa a gente tem um carinho muito grande. Estamos desde sexta-feira ministrando todos os dias. E hoje também estar aqui para nós é uma honra. Falar um pouco daquilo que nós vivenciamos em Cristo, né, como fomos alcançados por esse imenso amor, o que estamos fazendo daqui para frente nesses projetos lindos, para nós é uma honra e obrigado pelo convite. A gente que agradece. Fala, Ana. Alegria imensa estar aqui com vocês hoje, podendo contar um pouquinho da nossa história, compartilhar o que Deus tem feito. Uma honra mesmo. Pastor André tem 25 livros publicados, diversos na área de finanças, mentoria, liderança. A gente vai falar sobre isso. E você tem esse Identidade e... Isso, Recomeços. Recomeços fala da minha história de perdão e cura com o meu pai. Realmente um recomeço. Algo que era impossível e o Senhor desenhou um lindo recomeço. Dá um filme esse livro. Dá um filme. Vai dar ainda. Livro, agora vai virar vai dar ainda um filme. Legal. Mas e aí? 18 anos de casados, pé na estrada, ministérios que se completam, 4 filhos. Como é que está sendo essa construção conjugal aí? Vamos lá. Vocês são bonitos, então deve estar boa. Glória a Deus. Sim, 18 anos hoje, literalmente. Hoje. 18 anos de uma história de... Na verdade, a gente começou a namorar e no dia seguinte nós já fundamos um ministério chamado Ilhas Nações. Literalmente mesmo? Começamos a namorar. Hoje, no dia seguinte, foi inaugurado um ministério chamado Ilhas Nações, tem até um sitezinho, depois eu deixo. E o Ilhas Nações nunca foi uma igreja. Ele é um suporte e treinamento ao corpo de Cristo, com livros, treinamentos, seminários. Então a gente está na estrada os 18 anos. Legal. 19, né? Um ano e um mês de namoro. Isso. E depois porque a igreja é a Nação Forte. Isso. Sim, nós somos pastores da igreja Nação Forte em Brusque. Lá é a sede, onde dali temos congregações e igrejas que a gente cobre. E aí, é pelo mundo, pelo Brasil, enfim, é uma turma grande. Você faz mentoria para pastores e líderes, Ana Carolina fala para mulheres especialmente. Isso. Conta um pouquinho cada um do ministério aí, como é que foi esse desenvolvimento. Vai. Bem, a gente trabalha muito juntos, né? Muito. E cuidamos da igreja local, damos suporte para outras igrejas, cuidamos muito de pastores, líderes. Meu foco fica mais com as mulheres, é claro. As pastoras. Com as pastoras, as líderes, as mulheres, né, da igreja. E trabalhamos bastante juntos, com o pé na estrada. Essa mentoria está se fazendo cada dia mais necessária, né? Sim. As estatísticas de pastores depressivos, abandonando o ministério e alguns, infelizmente, até se suicidando, têm crescido. Se atua nessa área ou fala mais da finança, de cuidar dos negócios? Veja só, finanças é um braço porque é uma área que eu ministro há muito tempo. Eu estava ainda falando no culto aqui que assim, eu não tenho muitos dons. Eu sei que eu sou limitado, mas Deus nos dá ferramentas para cada um, como deu para você, deu para minha esposa, e eu preciso aprender a lapidar e aperfeiçoar as ferramentas que Ele me deu. Ele deu uma unção na área financeira, onde eu ministro muito. Só que hoje, né, meu amor, 80% do nosso tempo é com pastores e líderes. Sim. 80%. Eu vou dizer assim, o pastoreio da igreja local, nós temos vários pastores integrados que nos ajudam a pastorear o rebanho local, e a gente percorre muito, não só nossas igrejas, e com ferramentas, assim, a gente não consegue estar em todo tempo, em todo lugar ao mesmo tempo. Então, agora a gente começou a migrar recentemente ao quê? Desenvolvendo, inclusive, plataformas online para liderança. Legal. Que a gente consegue alcançar também essas mentorias online, mais gente, numa abrangência um pouco maior. Antes da gente falar dessa mudança de tecnologia, quando você estava falando, me lembrei de uma coisa. No mundo secular, a gente fala que quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela. Uhum. No ministério também, meio assim?
Tô Olha, falando de amor pela obra, não Sim. só pela pessoa, só pelo cônjuge. quando o amor acaba, você quer dizer o quê? Porque A não, relação quando com o finanças? dinheiro acaba, quando o dinheiro o acaba. amor sai pela janela. Não É um tenho ditado popular, né? Mas não tenha dúvida. No ministério também? É, Dificulta, complica? assim, vamos falar dos relacionamentos conjugais como um todo, porque a gente dedicou muito tempo da nossa vida a ministrar só casais. Sim. Certo. A gente tem vários livros nessa área, Tá. eu e ela. A dificuldade financeira no lar, a dificuldade que vai ocorrendo, ela é uma potencializadora de divórcios e de algumas outras coisas que vão acontecendo após isso. Então, quando nós reorganizamos a questão financeira do lar, da casa, e pasmem, 77% dos brasileiros hoje têm uma dívida ativa. Infelizmente. Sim. Algum Não é tipo meu de caso, dívida graças ativa. a Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Isso deturpa um ambiente saudável, pleno do lar, não tenho dúvida. Então, às vezes, nós começamos a trabalhar o casal, a gente procura não só apagar incêndio, não é verdade, Carol? Vamos orar aqui e amanhã Deus... Não, vamos trabalhar a raiz. Aonde está a raiz desse problema conjugal? Na maior parte delas está em finanças. Que daí surge uma série de outras tratativas que deturpam realmente o ambiente sadio do lar, o casamento, né? E tanto a questão, seja ministerial ou o casal, sempre vai haver algum momento da vida que vai passar alguma situação financeira difícil, né? Porque se você está investindo em algo, vai ter um momento ali de limitações. Sim. Então, eu digo que é uma grande escolha, seja como casal ou ministério. Você entender que vai haver os momentos difíceis Muitos. e você entender a tua postura de encarar e se fortalecer nesse momento, ou realmente ficar reclamando, né, e largar a toalha e falar não quero mais, né, como você falou, o amor sai pela janela, porque é uma escolha, assim como amar também é uma escolha. Lutar Porque juntos é uma lutar escolha. juntos. Porque no Verdade. início do relacionamento é aquela paixão, a mesma coisa no ministério. Estou apaixonado, quero fazer, é lindo, é maravilhoso, mas a realidade, quando entra para a realidade, você tem que decidir escolher. Qual que vai ser a minha atitude? Eu vou amar realmente, me doar para isso e lá em Coríntios fala, né, que o amor tudo sofre, Tudo tudo suporta, É. e há momentos que vão ser difíceis, seja no casamento, seja no ministério, e aí você decidir o que eu quero. Né? Como o André começou a contar a nossa história, quando nós nos conhecemos já fundar um ministério, e sempre olhar para o ministério juntos, é porque desde o início nós dois sabíamos muito o que nós queríamos, que era servir a Jesus, fazer a obra dele. A gente sempre teve esse entendimento muito claro nas nossas vidas desde muito cedo. Já que é aniversário de casamento, nesse 1 ano de namoro e noivado, o que mais vocês construíram, já que começaram fundando a igreja logo no dia seguinte? Porque é tudo muito rápido aí, né? Sim. Muito diálogo. Eu digo que o nosso primeiro encontro talvez foi um dos mais antirromânticos da história. Ah, meu Deus. Eu tava achando que ia ser o mais romântico. Não, por quê? Eu tinha tanta convicção do que eu queria ser e fazer em Deus, e ela também. E quando eu chamei ela para sair, né, eu cheguei na igreja, nós nos conhecemos numa cidade chamada Joinville, norte do estado. Lindo, né? É uma cidade muito boa. Pastoreamos lá durante muito tempo. Tá lá o Bolshoi. Sim, tá lá, é a cidade da dança, é a cidade de um monte de coisa, né, linda, a maior cidade do estado. E quando nós chegamos para conversar, eu perguntei para ela, o que você pensa de Deus e o que você deseja alcançar para Ele? Ela chegou para mim e falou assim, se você não perguntasse, eu ia te perguntar agora. E nós Sério? conversamos sobre sonhos e projetos a noite inteira. No final, vamos orar sobre esse namoro. Porque se não batesse ali, Já não dá pra ser. eu falo para os jovens da nossa igreja o seguinte, depois da salvação, a decisão mais importante da sua vida é o casamento. Amém, verdade. É pra vida toda, né? Sim. Já diz o pastor Cláudio, não quer continuar junto, não morre, né? Porque se eu chegasse para ela ou ela chegasse para mim, pois é, tamo aí, né? Sei lá, ali a gente já pararia tudo. Como bateu os sonhos, bateu a visão, eu falei, nossa, a gente pensa muito igual, porque a gente pensa que o jugo desigual, às vezes, está num cenário, às vezes, de ímpio com... Não, mas está ligado... Mas não, tá ligado até dentro de projetos, sim, verdade. De pensamento de vida, de alcance, e aí bateu muito, a gente começou a orar no dia seguinte. Aliás, naquela noite... E 19 anos já. Ao todo 19 anos. Que legal. E 4 filhas. E 4 ter meninas, tantas menininhas, como que é? Ai, eu confesso, eu sou apaixonada por meninas. Eu também. Ele também. Nosso sonho era ter, né, meninas.
Não pensei que teria tanto. E é maravilhoso. Elas são doce, meninas segundo o coração de Deus. A gente Só para o pessoal conhecer, feliz. são 3 biológicas e uma adotiva, né? Sim, a gente contou. André contou testemunho no culto É, aqui. no da Getsemane domingo aqui de manhã, o pessoal consegue assistir. Ah, legal. Aí, gente, uma dica. Assistam os cultos da Getsemane com o pastor André Estel e com a Ana Carolina. Foram maravilhosos. Eu só assisti um, mas foram maravilhosos. Foram uma bênção. Deus fez coisas grandiosas. Super recomendo. E no domingo de manhã, no culto de domingo de manhã, eu contei o testemunho com a nossa adotiva, que foi emocionante. Falando em testemunho, conta aí um pouquinho da conversão de vocês, rapidinho, porque não vai dar tempo da gente conversar sobre outras coisas importantes, mas conta da conversão. Comecei ou você? Pode começar. Então tá bom. Eu fui muito diferente. Muito diferente. Eu me converti em 96. Né? Em 98 eu já estava no ministério trabalhando. Claro, não conhecia ela naquela época. Mas assim, a minha família, por parte de pai, toda kardecista. Né? Espiritismo chamado linha branca. A gente, enfim, nasceu nesse ambiente. E por parte de mãe, Umbanda em Candomblé. O meu avô foi um pai de santo muito famoso em Florianópolis. Muito conhecido. Então ali era a festa de Cosme Damião, aquela coisa toda. A gente cresceu com aquilo ali. E o meu pai, eu sempre acompanhando ele nos terreiros, enfim, aquele processo todo. E meu pai chegou a contratar um pai de santo para vir dentro da empresa dele, para trabalhar, faliu tudo errado, enfim. E um dia o meu pai se revoltou, e eu estava nesse dia. Ele foi lá no terreiro, deu de dedo no pai de santo e falou assim, ó, chega, primeiro eu quero, vocês me dão, que eu construo um prédio para vocês, mas eu quero primeiro. E eu só volto aqui quando vocês me derem alguma coisa. Deu de dedo, saiu cantando pneu e foi embora. E realmente fazia uns 6 meses que ele não ia mais lá. E eu falei, que o pai, né, tá firme na decisão. Aí, depois de 6 meses, um dos pais de santos, que era bem próximo dele, não o principal, mas um que era próximo, chegou assim, Hernani, meu pai faleceu em 2019. E ele falou assim, Hernani, tem um negócio forte para você. Forte. Meu pai falou assim, eu não quero mais, chega, você não está entendendo, deu. O forte já estava marcado aí na vida. É um negócio forte. Ele encheu tanto a paciência do meu pai, que meu pai, tá bom, eu passo a tarde aí. Meu pai passou na casa dele, era ali no Estreito, próximo do campo do Figueirense, né? Ali em Florianópolis, e ele, quando ele entrou na casa, ele tá estranho, enfim, entrou, a esposa desse pai de santo recebeu, senta aqui, seu Hernani. Ele olhou para ela, tem alguma coisa estranha no ar. Ele esperou ali, daqui a pouco vem esse pai de santo, terno, gravata e uma Bíblia debaixo do braço. Coisa forte. Ele senta, fala assim, um negócio forte que eu tenho, Hernani, para o senhor é Jesus. E o evangelho entra na nossa família, a conversão, através de um pai de santo convertido que prega para o meu pai. E a família recebe Jesus. Seu pai aceitou Jesus? Assim? Ali. Claro, é forte, né? E falou assim, ó, hoje nós somos crente agora. Deu, como assim, pai? Não, agora, vamos para a igreja e lá foi todo mundo. Amém. E foi muito doido. É uma história meio doida, mas foi Deus usa essas coisas Deus que ele usa doidas. quem ele quer realmente, né? E você? Foi. Bem, comigo foi um pouquinho diferente, né? Eu sou de origem católica, minha família toda católica. E quando eu estava com 14 anos de idade, numa fase muito difícil, eu conto isso muito no livro Recomeços, porque eu tinha realmente entendido, né, que a questão do meu pai, o abandono, a rejeição, e estava passando um momento muito, muito complicado. E a minha mãe começou numa igreja evangélica. Eu, a princípio, não gostei, por que ela está indo, né? E ela começou a me convidar, fazia algumas chantagens, né? Mas chantagens do bem, vamos dizer assim. Eu deixo você em tal lugar se você for no culto de jovens. E eu vou então. Já e comecei, e assim foi a isca, e ela foi me atraindo, né, para ir para a igreja. E eu comecei nos cultos, mas o que realmente fez com que eu me convertesse, conhecesse Jesus, foi num retiro de jovens. Eu fui num retiro de jovens, com, né, o grupo ali, e chegando lá, não gostando muito também, me achando meio fora, não conhecendo muitas pessoas, mas teve um momento em que a pastora fez uma dinâmica, onde as meninas foram para uma sala e os meninos para outra sala, e ali ela começou a ministrar as meninas. E ali ela começou a ministrar paternidade. E de repente eu conheci um Deus, que não é um Deus distante, mas é um Deus muito próximo. Deus que é pai, né? Eu posso chamar de pai. E ali eu tive o primeiro contato com Jesus, e chorei muito. E eu lembro que quando encerrou a ministração, eu olhei para uma das moças, né, dos jovens, e falei, nossa, eu tô sentindo uma coisa tão boa, o que é isso? Daí ela falou,
isso é a presença de Deus? Nossa, a presença de Deus existe. E eu costumo dizer que eu agarrei essa presença de Jesus, eu nunca mais soltei. Porque não tem como viver sem ela. Amém. É então, quer dizer, maravilhoso. recomeços. E depois você escreveu sobre identidade. Isso. Deixa eu mostrar aqui pro Anos pessoal depois. que esse a gente tem aqui, né? E só um detalhe, ela ter essa experiência de paternidade era a área onde era o calcanhar de Aquiles dela. Sim. Deus já A falta do pai. tratou A aquilo que falta do precisava. pai. Todo um contexto muito forte, né? Mas o recomeços foi todo um grande trabalhar. Porque eu digo que a questão do perdão, que eu trabalho muito nesse livro, perdão é uma decisão. Certo. A cura é um processo. Porque dói, né? Dizer que não dói o coração, claro que dói. Então foi um processo de muitos anos. E o desfecho foi em 2015, onde teve a restauração com meu pai, e em 2016 eu lancei o livro. Então levou um bom tempo até tudo isso acontecer, mas foi maravilhoso e um grande recomeço. Hoje eu tenho, né, contato com meu pai, ele me registrou como filha, ele conhece as netas, conhece o genro, e foi lindo o que Deus fez. Amém. E qual foi seu primeiro livro? Ih, faz muitos anos. Se a gente googlar, a gente descobre, mas conta aí. Foi um livrinho né? pequeno, Muito tempo. chamado... Como é que era o nome? Porque Ah, não. recebo. Por que não recebo o batismo no Espírito Santo? Opa, isso é bom. Isso é bom. 7 obstáculos, assim, um livro assim didático. Olha, tem que escrever de novo. Eu tenho que... Tem, Pois você é, né? viu que Escrever de Pois novo. tá é. havendo um avivamento nos Estados Unidos, Sim, mais de tô 100 acompanhando. horas. Me conta, não tô tem tudo a ver com o seu livro? acompanhando, Olha aí, só que depois eu nunca mais produzi ele. Depois veio um livro chamado Nas Recâmaras do Rei. Era uma ficção baseada em cantares, o lugar secreto de intimidade. É outro que eu tenho que começar a repaginar esses livros antigos e começar a relançá-los, né? Mas é que a gente está se preocupando tanto com os novos lançamentos agora, mas esse eu tenho Fala que dar. desse de 21 princípios. Então, esse Mostra aqui, pro pessoal. esse aqui, Pode falar pro seu pessoal aqui, aí. já é o maior livro da minha vida em termos de alcance. E prefaciado por um homem assim que você deve conhecer, o meu pastor Deus, Jorge Linhares, né? Aleluia, glória a Deus. Me deu a honra disso. São 21 princípios, chaves, por isso tem uma chavezinha aqui, ó, né? Tudo aqui é uma chavezinha nesse livro. Transformei isso num curso presencial, lá na nossa sede. Certo. Transformei ele, hoje tem plataforma online dele, você pode procurar acessar, você vai estudar comigo, você é meu aluno, e esse livro hoje é um alcance muito grande. Pessoas, se você aplicar o que está aqui, não tem como não virar a chave financeira da sua vida, porque vida financeira é com princípios. Você estabelece princípios, eles te favorecem, te abençoam, quebre princípios, ele vai acabar quebrando você. Não tem como. Então, é um livro que tem tido um alcance muito grande. Falando ainda do assunto, já que quebra um princípio, quebra a vida financeira, 3 dicas rápidas para o pessoal que está endividado até aqui. Ó, as pessoas me perguntam assim, como eu prospero? Pergunta boa, Nossa, é ótima pergunta, Todo mundo mas eu quer acho que saber. se não tiver dívida já está É a pergunta que vale $1 milhão. Essa vale. Como eu prospero? Que pergunta boa. Mas eu digo assim, ó, vamos imaginar, eu tento facilitar, um barquinho, quem é pescador aí sabe o que eu estou falando, um barquinho e 2 remos. Então, um barco, 2 remos aqui. Manezinho da ilha. É, Sim, tudo bem. Você entendeu, né? Você entendeu. Então, um barco e 2 remos. Eu digo que a prosperidade vem com esses 2 remos. Remo número 1. Princípios que norteiam finanças e que estão expressos nas Escrituras. Dízimos, votos, memoriais, primícias, corbãs, tudo aqui no livro. Operacionalização desses princípios. E muitas pessoas só não colocam em prática porque não sabem nem que existe e que não entende a operacionalização de cada um deles. Remo número 2 é aí a minha área, inclusive de formação, a administração. Porque tem muita gente que Deus está dando, mas administra mal para dedéu e joga fora, porque essa administração, esse Remo 2, Deus vai chamar tecnicamente na Bíblia de mordomia. Verdade. Nós temos que ser bons mordomos e dispenseiros daquilo que Deus nos dá. Quando alguém coloca esses 2 remos, não tem como não dar certo. Ser um bom administrador e mordomo, estabelecer os princípios. Dentro da mordomia vai ter o princípio do celeiro, ou seja, que é o princípio de José, de poupar, enfim, uma série de coisas, de ajustar. Né? Tanto que na nossa plataforma digital eu cheguei a contratar um consultor. Assim, ó, cara, eu contratei ele, assim, ó, me dê 2 aulas aqui de como a pessoa pegar suas continhas de casa e botar em dia. E tá lá Ativo na e passivo, tá tudo lá. Ué, então porque temos que indicar, é o né? Remo 2 e o Remo 1.
prospera. Prospera, Se eu não tem como não entendi alcançar. numa linguagem bem simplificada, primeiro, fidelidade a Deus. Sim, Isso. os princípios que regem fidelidade com Deus. Dízimos, E aí, ofertas. dízimos, ofertas, eu vou incluir daí votos, memoriais que as pessoas entendem pouco, corbãs. Lá em Lagoa Santa, nós temos uma conferência agora de prosperidade, aí o pastor Jorge, né? E eu falei sobre um corbã chamado honra. É porque, assim, assuntos como esse foram tão distorcidos nos últimos anos no Brasil, Verdade. por mercenários, manipuladores, e eu louvo a Deus que aqui é uma casa sadia, que eu sei que ensina os princípios, que é um resgate, esse tempo de resgatar de forma sadia princípios que nos abençoem muito. Então, esses princípios têm que ser vividos, vivenciados, não negociar mais princípios. E aí eu falo muito algo que, para os nossos filhos ministeriais, enfim, que o seu maior patrimônio nesses dias é entender. Eu só desfruto daquilo que eu entendo. Verdade. Muita informação à disposição da gente hoje, então tem que filtrar para esse entendimento acontecer? Sim. Sim, muita informação. Por isso que é importante, né, ter foco. Quero saber mais sobre finanças, então vou me dedicar a isso, colocar em prática. Porque também o que eu Isso vejo é importante, Não adianta né? Só conhecer não botar em muito que prática. as pessoas buscam muita informação e não colocam em prática. É verdade. Então, colocar em prática e filtrar, procurar boas indicações, bons autores, no caso, né? Como o André mesmo falou, aqui é uma casa sadia, então sempre procurar a indicação, né, das pessoas, a pessoa que você é o teu mentor, o teu pastor, e ter esse cuidado, né? Porque hoje tem muita informação, rede social, internet, muita gente que muitas vezes nem é teólogo e vai lá e se porta como um teólogo e fala coisas que até Distorce convincente princípios. e distorce. Então tem que ter muito, muito cuidado. Muito cuidado mesmo. A gente orienta muitas pessoas lá na igreja e eu acredito que aqui também, né, ter esse cuidado e ter o foco. Vou estudar sobre isso, buscar autores, né? Isso, você falou e você também da questão da mentoria e agora você trouxe um princípio que é a honra. Essa necessidade de mentor, os pastores, eles já entenderam, os líderes já entenderam que eles precisam dessa mentoria? Olha, hoje nós sabemos que não dá para caminhar só. Não. O pastor Jorge, lá em Lagoa Santa, ele citou um dos princípios que é na multidão de conselheiros a sabedoria. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, alguém que me pastoreia, cuida do meu coração, do coração da minha esposa, e eu tenho alguns mentores específicos que são para demandas e áreas específicas. Exemplo, teve um tempo da minha vida que eu queria crescer um pouco mais no profético. Eu queria, como eu implantar o profético dentro de finanças, por exemplo. O que eu procurei? Mentores, profetas equilibrados da nossa nação, que eu pude sentar com eles, ouvi-los, ser sabatinado em algumas coisas, trocar figurinhas, e aquilo foi bom demais para mim. E com pastores, claro, geralmente você vai ser mentoreado, quem sabe por outros pastores que caminharam um pouco mais, já implantaram igreja, já estão em percurso há algum tempo também. Agora os pastores dispersaram, tá? Porque assim, a gente percorrendo esse Brasil todo, o que a gente mais encontra? Pastores caminhando sozinho, sem amigos, isolados. Isso é um perigo muito grande. É um perigo, por Muito isso que grande, a gente estava muito falando grande. dos índices de depressão, angústia, ansiedade crescendo muito. Abandonando a igreja, passando, fechando a porta, dando um tilt assim, literalmente. Literalmente. Você viu a onda de suicídios de pastores que houve recentemente? Sim. Eu sou bem amiga do pessoal do Espírito Santo, fiquei assustada das convenções esconderem o índice para não influenciar ainda mais outros ao suicídio. Sim, E você tocou naquele ponto da questão financeira, do amor, e isso mal administrado é um estopim, né? Um estopim. Muito grande. E eu percebo também que por muito tempo foi colocado para os pastores, principalmente, a questão de passar uma imagem para a igreja, para as pessoas de super-homem, super-mulher, né, de que não tem problemas. Super bem-sucedido, tudo dá certo. Sim, porque na sua vida, tudo né? dá certo, né? Eu prego a palavra e dá tudo certo. E, meu Deus, a Bíblia mesmo diz que no mundo passareis por aflições. Então, há momentos difíceis. Até mesmo sendo um pastor, um homem de Deus que ora, que busca, nós temos Vai ter momentos dias de difíceis. lágrimas. Elias foi para a caverna. Sim, tem tantos exemplos. Mas com esse entendimento distorcido de que tem que passar, né, que é perfeito, muitos têm esse medo de muitas vezes buscar alguém para abrir o coração, buscar alguém para, né, pedir ajuda ou pedir um conselho. Mas graças a Deus nós estamos num novo tempo onde isso está sendo quebrado, né, e Deus tem nos chamado para esse trabalho. Mas é maravilhoso, é gratificante também. Segredo para empolgar o pessoal que está te ouvindo tanto.
aliar Bíblia com finanças, Bíblia com sucesso financeiro, estabilidade financeira? Qual que é o segredo? O segredo, em primeiro lugar, é trazer Jesus para o centro de tudo que você faz. Boa, verdade, né? Tudo. Se não for... Casamento, finanças. Casamento, finanças. As pessoas insistem em fazer a coisa aqui, ó, na força do próprio braço. E é uma grande parceria com o Espírito Santo. O maior segredo que eu poderia dar, pastor, qual é o segredo técnico financeiro? A bolsa de valores e tal? Eu falei assim, o segredo é Jesus, em primeiro lugar. Boa. O segredo é Jesus. É isso aí, cristocêntrico, né? Sim, claro, o tempo todo, porque às vezes essa parceria e intimidade com o Espírito Santo vai te trazer realmente uma aceleração financeira. Quantas vezes eu já quis investir algo e eu fui para a oração, ele falou, não, segura tuas pontinhas aí. Segura tua ansiedadezinha um pouquinho aí, que eu tenho algo melhor para te apresentar logo aqui na frente. E eu segurei e não deu 2 semanas, ele me trouxe algo melhor. Os princípios, eles têm que estar agora encharcados pela presença do Espírito Santo. Porque isso vai ser um potencializador enorme em tudo aquilo que eu fizer na vida. Casamento, a gente já teve momentos de passar fome no ministério, de privações. De eu ir pregar sem comer, para ver as minhas filhas comerem e a gente fazer o jejum forçado. Essas histórias nossas são... Só que assim... Dá outro livro. Já deu alguns aí no meio do caminho. No meio do caminho. Mas o segredo maior, não adianta eu ser um excelente técnico numa área específica e não convidar o Senhor Jesus para ser o centro de tudo. Amém. Ele tem que Esse ser. avivamento prometido pelo Brasil virá através desse Jesus no centro de todas as coisas, Com certeza. arrependimento, confissão, dependência. Com certeza, Jesus é o centro de tudo. Se não tiver ele dirigindo, governando todas as coisas, não há avivamento. Não há avivamento. A palavra é essa, né? Governo. Governo. Fala um pouquinho Do mais. Espírito. Sim, o que ela falou é a chave. Governo. Enquanto o homem governa, e essa visão humanista, hedonista no Brasil é muito forte, Sim. enfim, o resultado a gente já sabe. Agora, como ela falou muito bem colocado, quando ele governa, ele reina, aí há uma aceleração enorme. E, enfim. Governo, nós saímos de um governo que pátria, família, liberdade, Deus, e agora nós estamos num risco. Mas na igreja, estamos também nesse desgoverno ou não? Ou temos um momento de trazer Cristo mesmo para o centro? Sim, eu creio que a gente está passando por várias situações, um espírito de medo muito grande dentro da igreja, de incertezas. E eu trago muito para a igreja que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Como diz aquele salmo, eu levo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele vem do Senhor. Então, Jesus, quando nós falamos sobre governo, nós falamos sobre Jesus governar, Jesus direcionar todas as coisas, Ele estar no comando de todas as coisas. Então, a igreja tem que entender isso, que a nossa confiança está nele, em Jesus, e não das pessoas, não no homem. E descansar, confiar nele e buscar estabelecer os princípios, ter uma vida com o Senhor. Eu digo ainda que se a igreja brasileira realmente ler a Bíblia, colocar em prática todos os ensinamentos, ter uma vida de oração, nós mudamos um país. Sim. E é interessante que eu convoquei a igreja no dia 1º de janeiro já, depois das eleições e tal. Eu falei assim, gente, não importa se vai estar lá A, B ou C, eu decidi crescer e prosperar nesse ano. E você? Eles olharam para mim assim... Amém. Então vamos orar agora? Vamos para cima? Vamos, então vamos. E vai ser um ano extraordinário. De mentalidade, né? Na metanoia. Exatamente. A Bíblia, Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com esse mundo, mas buscar o entendimento e a transformação, renovar o entendimento e a transformação através da palavra de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Perece por falta de conhecimento. Então a base é a palavra de Deus. Para todas as coisas, a presença de Deus. Vocês são fortes nas redes sociais? Olha, começamos a... E tem plataforma, tem curso, já está melhor, né? Não vou dizer que a gente está engateando, né? Assim, Somos mas a ativos. gente tem, bem ativos. Todos os dias postando e tal. Pena que ela teve uma hackeada. Hackearam a rede principal dela e o Instagram dela a gente praticamente restartou. Não tem mais como. Dá um restart no Instagram dela. Foi bem... O meu continua lá e a gente está sempre postando. Sempre. Tudo. Comecei a fazer os lives, endereços aí para o pessoal. A live, comecei a fazer. Foi um desafio, mas eu estou gostando bastante. A interação e alcança muitas pessoas. Os testemunhos são maravilhosos. Toda terça-feira ao meio-dia eu faço live. No Instagram dela. Fala qual que é o Instagram pra gente ver sua live lá. Bem, meu Instagram é estel.anacarolina. Soletro Estel.
STEIL. Viu? Eu já ia errar. E os seus endereços? O meu tá lá, ap.andrestel. O Estel também, André e Estel, tudo junto. Você botar André Estel, meu nome já vai achar. Aí lá na bio, lá tá endereço de igreja, tá endereço de tudo. YouTube, tá no Linktree que tá ali na bio, você acessa tudo. Dali você vai para longe. E eu até ia perguntar outra coisa, mas como é aniversário de casamento, a gente tem que terminar com a declaração de amor, você não acha não? Claro. Aí fica registradíssimo, todo mundo da igreja vê, o pessoal que segue vocês. Tá preparada para mais 18 anos com o André? Com certeza. Olha, eu sempre digo, né, para ela, e a gente hoje deu uma voltinha aqui em BH, né, comemoramos, saímos aqui para comemorar junto. Depois de Jesus, a maior decisão da vida de um homem, de uma mulher é o casamento, né? Escolheria de novo, passaria mais 18 e mais 18 e mais 18, né? A Carol tem sido assim o meu porto seguro. Tivemos dias juntos de lágrimas, dias de vitórias. E se a gente não tivesse tão ajustadinho assim, né, como casal, ela é um presente de Deus para mim. Eu não digo, olha, não é mulher, é esposa, é pregadora, é mãe, né? Ela é mil e uma funções. E como ela consegue assim fazer isso com maestria, né, com doçura e força ao mesmo tempo. Então eu sou cada dia mais apaixonado por essa mulher. Bonitinho. E você, Carol? O que eu posso dizer, né? Sou apaixonada por ele. Amo a vida dele, ele me inspira, admiro demais o homem de Deus que ele é, o pai, o marido, é um homem dedicado, né? O que ele é no altar, ele é na nossa casa, e eu digo isso diante de Deus, não só porque estamos aqui diante de câmeras, mas olhando aos olhos dele, ele é um homem de Deus, e que me ensina muito, temos temperamentos muito diferentes. Fleumático e outra colérica. Bem diferente, não parece, mas eu sou uma colérica. Mas uma colérica mansinho hoje. Sanguíneo. Sim, mas através da vida dele o Senhor tem me ajudado a encontrar esse equilíbrio e não teria pessoa melhor para estar ao meu lado. Eu me sinto honrada por poder estar ao seu lado, te auxiliar nessa grande obra. E o que mais é incrível, né, porque eu tenho essa posição de submissão, de auxiliar, mas ele me impulsiona. Ele acredita no que eu carrego. Ele até brinca, olha, vamos lá. Ele fica me incentivando a escrever os livros, me impulsiona, né, esse mês ir para os Estados Unidos, para uma conferência, tudo obra 25 dele. E 26? Isso, 25 e 26 Isso. De fevereiro. E é ele me na impulsionando. Flórida, em Largo. Né? Conferência Identidade. Isso, me impulsionando sempre. Eu jamais imaginaria, né? Pisar em tantos lugares, eu sei que tudo isso é porque eu estou ao seu lado. Eu amo muito você. Amo você. Olha, agora a gente tem que deixar momento famoso. Legal, gente, muito obrigada. Eu tenho Amém. certeza que o pessoal vai se inspirar em vocês. E melhor ainda, hein, vão seguir vocês para entender mais dessa mentoria. Nos ache essa lá nas questão redes toda sociais. financeira, da identidade, dos recomeços, da paternidade. Muito obrigada. E a conversão fica mais rico com vocês nos 18 anos. Parabéns, viu? Obrigada. Deus continue honrando vocês. Eu não posso deixar, já que ele falou dos livros dela e ela dele, de dar uma palhinha para o pastor Jorge Linhares. Olha só, Coragem versus Covardia. Talvez tenha um leão aí dentro de você e você esteja agindo como um gatinho. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Leia o livro, abençoe sua vida e abençoe outras pessoas lendo esse livro aqui da editora Getsemane do pastor Jorge Linhares. Meninos, demais estar com vocês num dia tão especial. Que vocês continuem sendo essa inspiração e essa bênção. Muito obrigada. A honra é nossa. E você Obrigado. aí, curta, comenta e compartilhe o Conversão. E até a próxima.